Eu vou iniciar a pintura pela folha. Eu vou escolher qualquer folha dessas maiores, tá? E vou começar pintando do jeito que eu faço normalmente, sem muito mistério, dividindo os tons. Eu sempre uso no mínimo 3 tons de tinta para pintar uma folha. Eu vou padronizar que eu vou sempre utilizar luz e sombra, provavelmente a sombra embaixo, a luz em cima. E quando tiverem duas folhas, uma sobre a outra, eu vou dar destaque, eu nunca vou fazer sombra com sombra. Então, como é que eu vou fazer essa folha? Eu vou começar pela tinta escura. No caso aqui no Godet, eu coloquei como tinta escura o verde oliva. Eu vou pegar a tinta com a lateral do pincel e vou dividir a folha ao meio. Quando eu divido essa folha ao meio, eu estou dividindo na nervura principal. Então, com a tinta para cima, eu faço a nervura principal. Esse restinho de tinta que sobrou, eu vou puxar da mesma nervura para o lado que eu quero que a folha fique mais clara. Vou pegar novamente o verde oliva com a lateral do pincel e com a tinta para cima eu venho traçando o contorno do outro lado da folha, o contorno mais escuro, sempre com a tinta para cima e para fora, sobre o risco. Não é necessário lavar o pincel, eu vou passar de um verde mais escuro para um verde mais claro. Então, vou limpar só no paninho. Agora, eu vou pegar o verde folha. Pego a tinta com a lateral do pincel, viro a tinta para cima e parto da mesma nervura do meio da folha e venho completando a folha, matizando, misturando o verde folha com o verde oliva, dando um tom de verde especial na minha folha. Do outro lado, eu também vou pegar a tinta verde folha com a lateral do pincel e venho colocando no contorno desta minha folha e venho puxando para encontrar com verde oliva, matizando sempre para dar um efeito mesclado e uma cor nova. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o branco, pego a tinta com a lateral do pincel, viro essa tinta para cima e venho colocando luz no contorno. Com o mesmo branco, eu vou colocar aqui no mesmo lado da nervura, do lado do verde mais claro, e venho puxando, fazendo a nossa luz. Lembrando que isso aqui é uma pintura bem simples para pessoa iniciante no trabalho de pintura em tecido. Vou fazer essa outra folha aqui do mesmo jeito. Só vou mudar os lados que eu vou colocar a tinta. Portanto, eu vou começar agora pegando novamente o verde oliva, pego a tinta com a lateral do pincel, viro a tinta para cima e vou fazer a nervura principal da minha folha, sempre com o pincel com a tinta para cima. Esse restinho de tinta que sobrou, eu vou puxar, eu vou esfumar para cima, nesse caso para cima. Vou pegar mais verde oliva com a tinta para cima e vou fazer o contorno do outro lado da folha, lembrando sempre que o excesso de tinta fica sempre na parte de cima do pincel. Se eu fizer assim, está errado, ó. O excesso tem que ficar sobre
o risco que foi traçado com carbono. Então, agora eu vou passar para o preenchimento do verde folha. Pego a tinta com a lateral do pincel, viro a tinta para cima e venho fazendo o lado mais claro da nossa folha, completando com o verde folha. Note que eu pego bastante tinta. Com a tinta para cima, volto aqui no centro da folha e venho complementando essa pintura. Vou matizar, vou misturar o verde folha com o verde oliva, dando um tom diferente de verde nessa minha folha. Agora eu vou iluminar. Pego o branco com a lateral do pincel, volto aqui na nervura e venho puxando da nervura para fora. Pego novamente o branco com a lateral do pincel e venho da ponta da folha puxando, fazendo a luz do outro lado dessa folha. Note bem que aqui eu tenho uma folha virada. Como é que eu vou fazer essa folha virada? Essa folha virada, eu vou preenchê-la todinha com verde folha. Note que para preencher, eu não me preocupo com o jeito que eu pego na tinta. Para preencher, eu pego a tinta de qualquer forma com o pincel. Então, eu vou preencher com o verde folha e vou utilizar o verde oliva na sombra. Agora eu vou pegar o verde oliva com a lateral do pincel e vou contornar a nervura desta folha. Sendo como ela tá dobrada, a nervura principal, ó, é essa aqui, é a que tá para baixo. E com o mesmo verde oliva, eu vou colocar a tinta lá na parte de trás da dobra da folha, que seria na parte da folha que tá escondida, do outro lado. Venho puxando, fazendo o matizado. Como é que eu vou fazer agora a dobra para parecer que ela é uma folha virada? Agora eu vou precisar lavar o pincel, porque eu quero o branco mais puro. Então, eu pego o branco com a mesma lateral do pincel, bem carregado, e venho colocando na beiradinha para que a minha folha fique dobrada. Por que que eu uso tanto branco nessa minha pintura? Porque a minha pintura é uma pintura em tecido porcelanizada. O que que é isso? Ela imita a pintura em porcelana, com uma diferença. Na pintura em porcelana, você não utiliza branco. Você pinta com a tinta para porcelana e depois você pega um pincel limpo e vem tirando a tinta para aparecer o branco da peça crua. Esse branco no tecido a gente não tem como tirar a tinta, então nós acrescentamos o branco. Então, vou pegar o branco e vou retocar aquela primeira folhinha que eu fiz, vou carregar mais no branco, na pontinha da folha. Eu quero que esse branco fique bem carregado. Nas principais eu faço isso, nas mais escondidinhas eu deixo mais apagado.